Eu ia falar na última semana, antes do recesso, pelo caso, semana que vem. Creio eu, pela minha experiência de vestibular, que o mês de agosto é o mês central para a decisão de vocês. Em que sentido? É o mês de agosto que vai colocar claramente para você se você está ou não está no paro. Por que isso? Passado o mês de agosto, o mês de setembro, você vai perceber que ele é rápido mesmo porque há feriados. O mês de outubro, de todos os meses, de todos, apesar de ser um mês de 31 dias, ele voa. Porque já é um mês que você está ao mesmo tempo prestando atenção na matéria que já está rolando, já é o mês que antecede o mês que você vai fazer sua prova. E aí, meu camarada, começa novembro, está lá diante de uma folha de papel que vai definir se valeu a pena ou não todo o esforço ou não que você fez ao longo do ano. Nesse sentido, é o que eu passei para todos os alunos. Vou passar para vocês, já estou passando, mas se vocês quiserem, a gente pode depois bater um papo, uma ideia de reconfigurar os planos de estudo voltados à minha matéria. Eu acho que o mês de agosto é que é o mês determinante, cara. Passou agosto, você vai perceber que setembro e outubro, porque eu nem conto novembro. Apesar de novembro ser um mês de aula normal, já é o mês em que você está fazendo a prova. Então você está dedicado efetivamente à concentração para a prova. Então se você parar para pensar, nós temos agosto, setembro e outubro. São 3 meses. E 3 meses voam. Se você levar em consideração são 4 sextas por mês, a gente tem praticamente, antes da prova, 2 encontros. Isso é muito pouco para que a gente feche a matéria no todo e para que você possa estar preparado para a prova. Então, assim, ainda que as curvas aqui em Niterói sejam muito grandes, eu me coloco à disposição de vocês, para que a partir do mês de agosto a gente possa reconfigurar isso aí. Porque eu acredito, sim, e nunca escondi isso, falo em qualquer sessão, falo inclusive na sessão Campo Grande, que é a sessão na qual eu sou coordenador. E aí os garotos sabem, vocês são o modelo em relação à disciplina, em relação à atenção na aula, em relação à objetividade no que se refere aos simulados. Vocês são o grupo mais forte. Mas eu consigo ver, apesar de conhecer muito pouco vocês, eu não sei o nome praticamente de ninguém aqui dentro, mas me lembro muito dos rostos dos meus alunos, ao ponto de saber até o local em que vocês costumeiramente se sentam. Então eu consigo perceber assim, aquele cara que está pronto na minha matéria, não estou dizendo que ele vai alimentar, pode acontecer alguma coisa aqui, sei lá, um branco, uma questão mais difícil, eu não acredito que isso seja impossível. Mas eu consigo perceber também pessoas que, apesar de uma disciplina muito legal, apesar da atenção, da presença de vocês na minha aula, vocês não costumam faltar à minha aula, eu vejo a presença de vocês costumeira, percebo pessoas que têm dificuldade. E agora é o momento, cara. Agosto é o momento para que vocês percebam a possibilidade de alguma mudança na sua orientação e que você alcance o seu objetivo, que é o que eu conversei com a outra galera. Assim, esse discurso aqui não é muito coerente, porque eu não vejo muito isso. Mas eu contei para eles, eu não sei nem se eu tinha contado essa história para vocês, na época em que eu treinava natação, contei? Não. Isso muito moleque, a gente treinava natação e assim, éramos um grupo de 8 pessoas, de 8 crianças, na verdade, nós tínhamos entre 11 e 13 anos. E nós tínhamos um colega e o apelido dele era Foca, porque enquanto todo mundo nadava, para uma criança tinha muita coisa, a gente nadava 4 horas, 5 horas, às vezes por dia. Isso era muita coisa para a gente, 5 horas dentro da piscina. E tinha um colega, o nosso colega, que era o Foca, que era o cara mais legal, o mais engraçado, o mais brincalhão. Os professores adoravam o Foca, mas ele tinha esse apelido porque enquanto todo mundo estava nadando, ele ficava dentro da piscina, e aí quando a gente passava perto dele, ele levantava e cuspia dele também. Então assim, ele se tornou uma pessoa com uma figura caricata no nosso grupo, e todo mundo adorava o Foca. Ele era o mais querido, mas eu me lembro assim, sempre o rosto, a imagem que eu tenho do Foca é no momento da prova. E no momento da prova, ele caía na piscina e no olhar dele sumia toda a alegria que ele demonstrava no treino. Porque ele sabia que ia ser derrotado. Ele sabia que nunca ia conseguir. Porque ele não treinava. E aí quando ele saía, são as 2 imagens que eu tenho no foco. É o rosto dele, a decepção, a frustração dele e o rosto do pai dele. Porque o pai dele chegava, os pais recolhiam as crianças da piscina na hora, então sempre muitos abraços, comemoração. E o rosto do pai do Foca, me lembro da imagem dele, isso não sai da minha cabeça. Ele pegava o Foca pelo braço, tirava o Foca da frente e fazia assim, ó, de novo, né? E saía. E o Foca ficava parado, de cabeça baixa, buscando nos colegas, éramos crianças, nos colegas, olha, eu sou o Foca, eu sou um cara legal, só que no dia da prova,
ele era o cara que a gente não queria estar perto porque ele era o derrotado. Ele era o fracassado, enquanto nós éramos os vitoriosos. Então, eu acho assim, faltava alguém chegar para o pai desse garoto e falar, poxa, meu irmão, vê se teu filho quer a natação. Vê se isso é para o teu filho. Porque é muita violência você chegar para uma criança e falar, você tem que ficar 5 horas na piscina. Pode ser que a criança não queira. Poxa, quem sabe dentro de uma quadra de basquete, dentro de um campo de futebol, ele mudaria completamente a orientação dele. Ele se empolgaria de ficar 5 horas jogando basquete, 5 horas jogando handebol, 5 horas jogando futebol. Agora, 5 horas na piscina ele não queria. Só que o pai passava por cima disso e impunha um garoto de 12, 13 anos uma realidade que não era coerente com ele. Então ele se frustrava a todo momento. Então eu acho assim, eu só não quero, dizer que todos vocês vão passar, eu estaria sendo hipócrita. E vocês sabem disso. Claro que é um sonho de qualquer professor. Principalmente o sonho de um professor quando ele tem diante uma turma tão boa. Para mim é um grande orgulho ser professor de vocês. Seria o meu sonho que todos vocês passassem. E é claro que eu vou continuar com isso, sonhando com isso. Mas, por outro lado, o meu maior desejo não é nem que todos vocês passem. O meu maior desejo é que vocês não se frustrem. A frustração é o pior dos sentimentos. E eu posso falar isso porque eu me frustrei. Porque eu fui o péssimo aluno. Eu era do grupo... No curso você não percebe muito isso, mas no colégio isso é muito claro. Eu era do grupo que era o grupo pegador. Nós éramos os bambambãs, como ele viu. Nós éramos os que o professor conhecia os nomes. Nós éramos, então, os alunos de referência. Só que nós, no final, fomos os frustrados. E eu só passei mesmo porque foi em classificação. E eu não passei para as universidades que eu queria. A minha vida foi um grande golpe de sorte que eu tivesse entendido que seria fazer história, porque eu odiava história. Não queria. Foi um grande golpe de sorte no momento em que eu estava na faculdade. Eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. E acreditei que eu poderia fazer bem. Mas eu passei por uma frustração. A partir do momento em que eu olhei para trás um ano inteiro e falei, caramba, eu sei que eu não dei aquilo que eu deveria ter dado, ou pelo menos da forma como eu deveria ter dado no meu potencial. Então, para outras turmas, para outros grupos, esse discurso seria um discurso muito difícil. Porque eu me lembro que eu conversei isso numa outra turma, que eu não vou falar qual é, e várias pessoas começaram a chorar. Porque essas pessoas se perceberam como foca. Poxa, eu sou super legal, eu sou a gatinha da sala, o professor brinca comigo, eu sou super legal, todo mundo gosta de mim, que não sei o quê. Só que na hora da prova, cara, não tem amizade não. O teu melhor amigo que anda de mão dada com você, se tiver na escolha, quem passa, você ou ele, você vai escolher ele. É ele que vai passar, porque isso é uma disputa, então não é amizade. Amigos lá fora, aqui dentro, vocês estão dentro de um caminho que tem que ser alcançado. E eu acho que está na mão de vocês. Acho mesmo. E assim, enquanto eu estou falando, eu estou olhando para todos vocês, para ter assim, muita coerência nas coisas que eu falo. Eu acho que eu posso olhar no rosto e nos olhos de cada um de vocês e ter certeza disso. Vocês são muito bons, muito bons. Seria um desperdício que vocês, diante da possibilidade de todos terem sucesso, não perceberem a necessidade de algum tipo de reformulação imediata para alcançar esse sucesso. Então, dica assim, de camarada, mês de julho foi para o saco. Semana que vem, a gente termina a segunda apostila. Tem o recesso. Agosto, cara, é o momento. É descer a ladeira. Vocês vão perceber, está muito perto do momento de eu chegar para vocês e falar tchau. E assim, mal ou bem, eu faço parte da vida de vocês e vocês fazem parte da minha vida. Então, eu preciso passar para vocês o que eu acredito, e naquilo que eu acredito, todos vocês estão com uma mão na taça. Claro que eu estou falando de história, isso pode ser em matemática, em física, em biologia, não interessa. O caminho está aberto. A questão de Niterói, nesse ponto, é uma questão privilegiada. Foi. Então, peraí. É baixo astral? Não. Ah? É alto astral? Por que você está chorando? Podemos